Olá pessoal, meu nome é Afrânio Barros e estou aqui no blog dos concursos para falarmos sobre estabilidade e estágio probatório do servidor público. Esses dois institutos são muito confundidos pelos candidatos na hora da prova do concurso público, né? Apesar de andarem juntos, eles são coisas diferentes e merecem uma atenção especial. Vejam, primeiro a parte sobre estabilidade. A estabilidade no serviço público no Brasil, ele tem um marco histórico, ou seja, que é o ano 98. Antes de 98, a estabilidade do servidor era adquirida com 2 anos de exercício no cargo, tá? E era de forma automática. Isso quer dizer que no momento que o servidor começava a trabalhar, começava a exercer suas funções, em 2 anos ele era declarada a sua estabilidade, tá? Se o servidor não fosse aprovado em seu desempenho nesses 2 anos, caberia à administração exonerá-lo antes de completar os 2. Isso antes de 98. Quando vem o ano de 98, houve uma reforma administrativa e passa a estabilidade a ser de 3 anos. Uma outra diferença fundamental é que, quando a Constituição aumentou a estabilidade para 3, ela também estabeleceu que a estabilidade não seria mais de forma automática, devendo a administração aprovar expressamente o desempenho do servidor nesses 3 anos. Então, hoje, nós vamos ter 2 requisitos para a aquisição da estabilidade: o transcurso do tempo de 3 anos e a aprovação expressa do desempenho do servidor nesses 3 anos. Não é mais uma faculdade avaliar o desempenho do servidor, mas sim uma obrigação, um requisito para que ele adquira estabilidade, que normalmente vai ocorrer mais ou menos no período dos 3 anos. Só que, quando a Constituição foi alterada, observem que as leis que cuidam do servidor público, elas eram todas antes de 98. O assunto estágio probatório, ele não vai se encontrar na Constituição, mas sim nas leis. No caso de Pernambuco, a Lei 6.123 de 1968, no caso federal, a 8.112. Essas leis, como eu disse, foram feitas antes de 98, quando a estabilidade na Constituição era de 2 anos. Então, essas leis passaram a tratar esses primeiros 2 anos como estágio probatório, que nada mais é do que o período de prova, onde você vai analisar o desempenho do servidor nesses primeiros 2 anos, iriam analisar o desempenho do servidor nesses primeiros 2 anos, para verificar se ele tinha ou não condições de se tornar estável. Quando a Constituição mudou em 98 e a estabilidade passou a ser de 3, as leis não acompanharam imediatamente esta mudança. Então isso gerou uma discussão. Se o estágio probatório poderia permanecer com 2 anos ou 24 meses e a estabilidade com 3. Alguns defendiam dessa forma. Só que era uma coisa muito difícil você trabalhar esses 2 institutos com prazos diferentes. Imagine, se o estágio probatório for de 2 anos e a estabilidade de 3, como ficaria o 3º ano do servidor? Ele não estaria nem estável, nem estaria em estágio probatório. A doutrina e a jurisprudência passaram a interpretar que, mesmo as leis não tendo sido alteradas para 3 anos, na prática o estágio probatório migrou para 3 anos para acompanhar o texto da estabilidade da Constituição Federal. Mas na hora das provas, o aluno tem que tomar muito cuidado, porque se a questão perguntasse de acordo com a lei, você teria que responder que o estágio probatório seria de 2 anos ou 24 meses. Em Pernambuco, essa situação ela já foi resolvida. A Lei 6.123 de 1968 foi alterada em 2008 para constar que o estágio probatório no estado de Pernambuco passou a ser de 3 anos. Então você que está se preparando para fazer o concurso do TJPE, não precisa mais se preocupar. Se cair estabilidade, responda pela Constituição, 3 anos. Se cair estágio probatório, responda pela 6.123, também 3 anos. Tá? Então aqui nós não vamos ter mais problema com esse assunto. Quem se preparar para um concurso federal é que tem que ainda tomar cuidado, pois a Lei Federal 8.112 ainda menciona que o estágio probatório será de 24 meses, muito embora na prática já seja adotada também os 3 anos. Então, uma outra mudança que aconteceu com essa reforma administrativa foi a seguinte: antes de 98, quando o servidor público
ele não era estável, ou ele era estável, desculpe, adquiria estabilidade automaticamente com 2 anos, esse servidor, para perder o cargo, era muito difícil. Ou ele pedia exoneração, ou ele tinha que fazer algo muito grave, passível de ser demitido. Tá? Senão, a administração não poderia se livrar daquele servidor. Após a reforma de 1998, abriu-se maiores possibilidades de desligamento do servidor. Atualmente, o servidor público ele pode perder o cargo de 4 formas. Através de processo administrativo com ampla defesa, o processo judicial transitado e julgado, a avaliação de desempenho periódica com ampla defesa nos termos de lei complementar e pelo corte de despesa no caso da lei de responsabilidade fiscal. Tá? Essa terceira hipótese que eu falei, que é a avaliação de desempenho do servidor estável periódica, ela precisa ainda de uma lei complementar para ser regulada, mas já está prevista na Constituição como uma hipótese para o servidor perder o cargo. Tá? Um outro detalhe que o candidato deve tomar muito cuidado é o seguinte: as 2 primeiras causas, que são as mais comuns, envolvem processo administrativo com ampla defesa e processo judicial com trânsito julgado. Todos sabem que o trânsito em julgado significa que não cabe mais recurso. Então, para que um servidor venha a perder o cargo por meio de um processo judicial, é necessário que o processo chegue ao seu final, ou seja, que não caiba mais recurso nenhum. Isso no judicial. Já no processo administrativo, para demitir um servidor estável, não é necessário o trânsito julgado. Quer dizer que não é necessário que o processo administrativo termine. Pelo seguinte: quando sai a primeira decisão de demissão, a princípio, como regra geral, o servidor ele já pode ser demitido. Mesmo que contra essa decisão de demissão caiba recurso administrativo. Mesmo que o servidor recorra contra a decisão que o demitiu, ele pode ser demitido imediatamente. O recurso no processo administrativo, como regra geral, ele não tem efeito suspensivo. Tá? Então, por isso é que ele mesmo recorrendo, isso não vai impedir a sua demissão. Se mais na frente o recurso do servidor na esfera administrativa for julgado procedente e a demissão ela seja anulada ou revista, ele será reintegrado, tá? Mas ele já está demitido. Por isso é que a Constituição impõe que para o processo administrativo demitir um servidor, basta que seja garantida ampla defesa, não precisa o trânsito em julgado. Até porque também a decisão é um ato administrativo que tem alta executoriedade. Já o processo judicial, não. Para que o servidor venha a perder o cargo por meio de um processo judicial, é exigido que o processo tenha transitado em julgado. Tá? Então, muito cuidado aí com esses detalhes. Espero ter ajudado vocês nessa caminhada em busca do sucesso para uma vaga no TJPE. Até a próxima.